Olá, estudantes. Aqui quem fala é o professor Cleiton. Eu leciono Geografia e História na Rede Municipal de Garanhuns. Sou também professor da Rede Estadual de Pernambuco, na qual estou na função de educador de apoio. Né? Assista essa aula com cuidado. Né? Se gostar, dê o seu joinha. Se não gostar, coloque um comentário abaixo para que a gente possa melhorar nossas aulas para frente. Né? O nosso tema, né, como estava, né, na folha anterior, formação da população brasileira, né, e é um tema gostoso da gente estudar, instigante, né, e aí nós começamos a falar aqui de um país marcado pela diversidade, né, e aí por quê? O que seria diversidade, gente? Diversidade aí vai estar no sentido de mistura, né, de diversas, né? E aí o nosso texto começa falando que a população brasileira é formada a partir da miscigenação de três grandes povos. Miscigenação é uma palavrinha que quer dizer mistura, tá bom? Então nós vamos ter os três grandes povos. Os negros africanos vieram para cá escravizados, os brancos europeus que colonizaram, né, e se tornaram donos da terra, né, após tomar dos índios, né, e os nativos, que eram os primeiros brasileiros, né, os nativos americanos, basicamente chamados aqui de índios. Esses foram os primeiros brasileiros, eram quem de fato eram os donos da terra, né, mas foram perdendo espaço. Né. E aí, gente, essa diversidade aparece em características culturais, religião, língua, música, hábitos alimentares, entre outros. Certo? Então, no exemplo disso, né? Hoje seguimos a religião cristã. Né? E os brancos europeus trouxeram o cristianismo para cá. Né? Inicialmente era o catolicismo, né? E depois foi vindo as religiões cristãs não católicas. Né? A língua, tá certo? Nós hoje temos muitas línguas faladas no Brasil, não sei quantas, né? Mas nós temos uma oficial, que é a língua portuguesa, também trazida pelos brancos europeus, imposto ao povo brasileiro, mas você for olhar, os índios têm sua língua também, e aí eles, claro, entre eles, muitos ainda praticam a sua língua materna. Né? As músicas, essa é muito percebido, né? Hoje a música tradicional do brasileiro é o samba, né? E o samba é uma música de influências africanas. Né? Nós estamos aqui no Nordeste, nós temos aqui o frevo, o maracatu, né? O axé na Bahia, são músicas de influência africana. Temos músicas de influência europeia, temos também, né? Por exemplo, a sanfona, né? Que é usada de forma, era um instrumento europeu, foi trazido para cá. E aí a mistura dos ritmos, né, foi formando novos ritmos, né, e aí nós temos hoje uma diversidade de ritmos brasileiros, mas que vai ter influências desses povos. Né. Os hábitos alimentares, né, e aí boa parte de vocês conhecem aí a questão da a culinária, né, derivados de leite, por exemplo, é uma culinária europeia, né, comidas mais apimentadas, muitas dessas são trazidas pelos africanos, né? E aí a acarajé, por exemplo, é um desses aí, né? Comidas à base de mandioca, uma comida que os índios já usavam aqui, né? E aí vem também a questão da cor da pele, né? Que vem as características físicas, né? Cor da pele, dos olhos, cabelos, estatura, né? E aí você vai olhar a cor da pele, né? A cor da pele é claro, né? Mas hoje observa-se que boa parte das pessoas são o que se chama de morenos, pardos, tá certo? Vai ser justamente a partir da mistura dessas três etnias, né? A cor dos olhos, né? Os olhos mais claros são os europeus, os olhos mais escuros, africanos e descendentes de índios, né? Cabelos lisos, sabemos, por exemplo, que ele é descendência dos índios, né? Um cabelo mais crespo, ele é descendência africana, né? Enfim, e aí, gente, hoje se criou um estereótipo brasileiro, né?
Então hoje a mulher perfeita brasileira, ela tem as características desses três povos, né? Ela tem, por exemplo, o rosto angelical das europeias, né? Com os cabelos lisos das índias, né? O tronco, né? Incluindo o tronco, ele vai estar de origem africana, né? A questão dos seios pequenos, a questão de um quadril largo, por exemplo, tá certo? E as pernas torneadas das índias, por exemplo. Então isso faz com que, por exemplo, se tenha um perfil de uma mulher que ela é uma mulher brasileira, mas ela vai ser fruto a partir da miscigenação desses três povos, né? E aí, gente, nós temos essa imagem aqui, né, que vai ser Operários, né, a famosa pintura da Tarsila do Amaral, e nós percebemos essa pintura, a miscigenação do povo. Ela relatou aqui, tá certo? Então, nos meios dos operários nós temos os negros, né, e você veja com feições diferentes, né? Nós temos aqui os ruivos, né? Vamos ter aqui aqueles com aparência indígena, né? Vai ter aqueles que vai ter uma aparência já miscigenada, enfim, gente. Então, nessa imagem aqui, vai dar para se perceber o quantitativo a miscigenação que nós sofremos e vemos aqui no Brasil, né? E aí vamos falar um pouquinho de cada povo, né? Primeiro nós vamos falar um pouco aqui dos povos indígenas, né? Os povos indígenas nos influenciaram no hábito do banho diário, consumo de mandioca, alguns dialetos, né? Entre outros, né? Foram quase que totalmente dizimados durante a colonização e atualmente lutam por reconhecimento de suas terras. Vivem em terras demarcadas onde são constantemente atacados por invasores. Veja só, gente. Os brancos, né, os europeus, chegaram nessas regiões, tá certo? Ok? Ó. E você for olhar, poucas terras indígenas você tem no litoral, né? Ou seja, as regiões que foi mais, onde a colonização ela foi mais lenta, onde ela foi mais demorada, é onde ainda há uma quantidade boa, né, de reservas indígenas, né? E aí você tem aqui a terra dos Yanomamis, né, aqui é onde vive a tribo Xingu, né, e muitas outras, né? Aqui nós temos Pernambuco, né, e se você conheceu ali a tribo Funil em Águas Belas, nessa regiãozinha aqui, ó, vai estar aqui esse pontinho verdinho aqui representando, né? Eles dizem, ó, nós éramos do litoral, fomos expulsos do litoral por um homem branco e foram e pararam onde é hoje a região de Águas Belas, né? Quantos outros também não perderam suas terras, né, para o homem branco no período da colonização, né? Além disso, gente, o homem branco ele tinha aí algumas vantagens, né? A primeira dessas vantagens era o domínio da arma de fogo, né? Então as armas faziam com que no momento de conflito o homem branco tivesse à frente, né? Outra coisa importantíssima aí para o homem branco foi a questão dos germes, né? Os germes eles foram responsáveis por dizimar mais de 90% dos índios, né? Era uma verdadeira guerra biológica, sem que o branco, às vezes o branco trazia a doença e nem sabia que estava trazendo, mas trazia. Então muitos índios, muitos nativos americanos, até em outras regiões da América, morreram de varíola, peste bubônica, outras doenças que eles traziam, tinham imunidade em seu organismo, mas o índio não tinha, e com isso esse índio ia perdendo a vida, e aí, né, as tribos inteiras ficavam dizimadas e os brancos se apossavam da terra, né? Aqui, pessoal, falando um pouco agora dos povos africanos, né, pertenciam a diversos grupos étnicos e quando foram escravizados aqui no Brasil, geralmente eram separados dos membros de sua etnia para dificultar a sua comunicação. Ó, tem algumas dessas etnias famosas, os bantos, os sudaneses e outros, né? E eles têm lá a sua característica, por dar pele, uns têm a cor mais escura, outros têm um pouco mais claro, né? Enfim, mas são peles negras, né? E aí esses povos tentavam se colocar povos com dialetos diferentes
Por quê? Porque evitava deles, por exemplo, tramarem fugas, evitava deles criarem estratégias de fugirem de seus senhores de escravo, entre outros. Né? E muitas famílias também eram separadas. Né? Chegava-se aqui, vinham escravizados, né? Uma família de 4 membros, por exemplo, pai, mãe e 2 filhos, né? E eles eram vendidos para 4 senhores diferentes. Né? Enfim, e nunca mais se viam. Então isso também foi muito comum em nossa colonização. Né? E foi algo lamentável. Né? Apesar de toda a repressão, as marcas desses povos são visíveis em nossa cultura, sobretudo na música, na dança, na culinária e religiosidade. Ó, gente, a música já falamos um pouco, né? A questão do samba, a questão do o próprio frevo aqui no estado de Pernambuco, né? E tem muitas outras, né? No país, no Brasil, no mundo de influência negra, né? Danças, né? Você pode pensar a própria capoeira como uma dança, né? Dentro disso, a culinária mais famosa disso aí é a criação do prato típico brasileiro, a feijoada, que é de origem negra, né? E os laços de religiosidade que eles também conseguiam. Então, na época, elas faziam o que se chama de sincretismo religioso, e colocavam as divindades que eles traziam da África relacionado com santos católicos. E com isso, eles conseguiam cultuar isso aí. Então, um exemplo disso está lá no dia 2 de fevereiro, né, que os africanos comemoram Iemanjá, né, e aqui foi associado a Santa Bárbara. Né, a santa do dia é Santa Bárbara para o catolicismo e foi associada a isso aí. Né, enfim, e em muitos outros ocorreu isso também. Né. E aqui, gente, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, nós temos aqui a quantidade de terras quilombolas em processo de legalização, né? Percebam que essa legalização é muito maior nas regiões próximas ao litoral, ou aonde a escravidão negra ela foi mais forte, né? E aí nós temos apenas terras quilombolas tituladas, apenas 168 delas, né? Algumas, né? O estado do Pará se destacando com 58, mas alguns estados aqui com 3, Rondônia, o Amazonas não tem nenhuma, Roraima também não, tá certo? E veja que a maior parte dessas terras em processo de legalização ou legalizada, elas estão nas faixas próximas ao litoral ou nos estados nordestinos, do sudeste, diminuindo isso muito na região centro-oeste e na região norte. Né? Entramos aqui no outro grupo, né, que são os imigrantes. Nesses também tem uma marca importante na nossa cultura. Né? Chegaram ao Brasil, em sua maioria, no final do século XIX e início do século XX, fugindo das guerras, de fomes, entre outros problemas sociais que eles viviam em seus países de origem. Né? Os imigrantes são oriundos de diversos países da Europa, e aí tem a Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, tem outros, né? Mas esses foram da onde vieram mais imigrantes, né? E da Ásia, Japão, Líbano e Síria, tá certo, gente? Ó, aí vamos só pegar essa palavrinha aqui antes da gente entrar, tá certo? Vocês temos migrante, né? Migrar é o ato de mudar-se de um lugar para o outro. Tem a expressão imigrante, imigrante é quem está chegando na terra, e tem a expressão também emigrante, né? Seria um E no lugar desse I, o emigrante é quem sai da terra, tá certo? Então, esses aqui são imigrantes porque eles estão chegando aqui. Né? E aí, gente, esse pessoal, né, a maioria deles vive no sul e sudeste do país, colocaram sua influência na arquitetura, culinária, música, entre outras. Nós temos aqui a imagem de 2 cidades brasileiras. Né? Se você for olhar do ponto de vista da arquitetura, parece não ser Brasil, né? Mas essa aqui é a cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Né? Nós temos aqui a cidade de Blumenau, Santa Catarina, né? Influência arquitetônica alemã nesses 2 casos, tá certo? E aí nós temos muitos outros hábitos, né? O hábito do Marvinho, por exemplo, eles trouxeram, né? E aí quando esse povo veio para aqui, eles vieram para questão de morar mesmo. Né? Eles vieram para
substituir a mão de obra escrava, né? Uma vez que foi no final na abolição da escravidão, a escravidão é abolida, começa a chegar aqui os imigrantes, né? Quando essa escravidão é abolida, esse pessoal vem para ocupar a vaga deles nas lavouras, só que é percebido também que esse pessoal tem um grau de escolaridade maior do que os próprios brasileiros, e aí muitos são levados para as cidades maiores para trabalharem nas indústrias, por exemplo. Isso ocorreu muito com italianos. Em São Paulo, por exemplo, tem muitos italianos, descendentes de italianos, porque esse pessoal foi levado para São Paulo justamente para trabalhar nas primeiras indústrias no Brasil. E aí nós temos a influência na arquitetura, né, como falamos, na culinária, né, as comidas derivadas de leite, né, a própria música, as músicas gaúchas, por exemplo, você vai ter um dedo aqui dos imigrantes, entre outras influências, né? E aí, gente, falar um pouquinho aqui do que seria, né, a chamada democracia racial, né? É um termo, né, já bastante discutido, né, nas rodas de história, né, nas aulas de história, de sociologia, né? Mas será que existe mesmo democracia racial no país? Será se todos têm voz e vez? Bem, gente, e aí a gente começa primeiro pelo racismo, né? Bem, gente, e aí existe o racismo, o preconceito, né? Então, ou seja, é você elaborar, você falar alguma coisa de uma pessoa sem saber o que realmente, se aquela pessoa realmente é aquilo. É você fazer um pré-julgamento da pessoa. E isso não é bom, tá certo, gente? O racismo é justamente você ser incluído ou excluído pela sua cor de pele, né, certo? E nós não podemos, nós não estamos mais no tempo de avaliar as pessoas pela cor de pele, mas a gente tem que perceber, olhar nas pessoas a sua capacidade. Todos têm capacidades e hoje nós temos uma dívida enorme, a sociedade brasileira, já, com os construtores dessa terra, né? Basicamente, nós temos os escravos nessa ponta, né? Nós temos os antigos donos, que são os índios, né? E nós temos os brancos, que também deram sua contribuição nesse sentido, né? E aí vamos falar um pouco aqui, né, a questão das desigualdades sociais, né? E vamos para falar dessas desigualdades sociais, levantar a questão de 3 índices sociais importantes, né? Na questão do analfabetismo, né? O escolaridade, tá certo? Percebe-se que o maior índice de escolaridade vai estar na faixa nas pessoas de cor branca, né? Nos imigrantes, por exemplo, esses têm um índice bem maior de escolaridade em relação aos negros, em relação aos índios, tá certo? E aí, gente, evidentemente que a boa parte dos analfabetos vai ser justamente negros e índios, tá certo? Isso vai se repercutir na renda, tá certo? Porque uma vez que branco tem, boa parte dos brancos eles têm uma maior escolaridade, vai ter também uma maior renda, tá certo? Isso porque os melhores empregos vão estar sempre separados para aqueles que têm uma boa escolaridade, e muitas vezes, gente, isso é percebido em quê? Né? Vamos pegar um exemplo que pode ocorrer, né? Vai um concurso público, né? Um certo município, lá tem 10 vagas para merendeira, certo? E aí o que é exigido, vamos pensar em ensino médio completo, né? E aí as pessoas vão lá fazer a inscrição, e aí ela vai ser uma prova que vai medir se a pessoa sabe ou não cozinhar, por exemplo. E vamos lá, pode ser que um desses aprovados mal conheça uma cozinha, ao ponto de vista de dominar, fazer a alimentação para uma quantidade de crianças ou para uma demanda que seja pedida, tá certo? E aí tinha uma merendeira ali que era uma contratada, uma pessoa que conhecia bem da rotina do cozinhar, mas ela não tinha escolaridade. Veja aí, e isso pode ocorrer? Pode, né? E é evidente que quando você tem uma boa renda, você vai também poder ter acesso a serviços de saúde de melhor qualidade, tá certo? E quando você tem serviços de saúde de melhor qualidade, vai repercutir na chamada expectativa de vida. Então, gente,
Esses três aqui formam o que se chama de IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, né? Certo? E hoje nosso IDH ainda não é um IDH satisfatório, né? O Brasil ainda está devendo justamente porque nós temos ainda uma porção da população considerável de analfabetos, com renda baixa, né? E que não consegue ter uma qualidade de vida boa, né? Certo, gente? Então, hoje, infelizmente, há um déficit com esse pessoal. E aí, uma das formas de se sanar isso está sendo feita a chamada política de cotas. Né? Gente, a política de cotas ela veio justamente para tentar facilitar a entrada, né, das minorias étnicas do Brasil dentro dos cursos universitários. Está cumprindo seu papel, mas é preciso a gente também fazer aqui as devidas considerações. Né? E quando eu digo política de cotas, isso é uma opinião minha, tá certo? Eu costumo dizer que isso é um atestado de falta de capacidade do Estado. Né? Por quê? Porque o Estado brasileiro, se ele tivesse dado escolaridade e em plena igualdade a toda a população, hoje nós não precisaríamos de políticas de política de cotas. Tá certo? Mas é um sonho, né, de que e um dia a gente vai alcançar, né, que Deus é Pai. Né? E aí, gente, ó, nós temos aqui essa sagem que ela reflete bem isso. Né? Nós temos aqui uma família de ricos, né? Trocamente, você vê que essa senhora aqui, esse senhor, eles andam de carro novo, né? Fazem viagens de navio, de avião, sacos de dinheiro, e veja as pessoas sustentando eles aqui. Né? E eles ainda dizem, aqui tem democracia racial sim. Será que tem, gente? Né? Já se esses vão para isso aqui, para poder pegar no pesado, tá certo? E aí você vê quem é que está pegando no pesado, quem é que está mantendo a luxúria desses aqui, justamente essas classes menos favorecidas. Tá certo, gente?